Eu quero te mostrar as 3 piores mentiras sobre aprovação no concurso da Petrobras que você provavelmente já ouviu e que talvez você até acredite. Desfazer essas mentiras e te mostrar a verdade vai te ajudar a conseguir estudar melhor e também a conseguir ser aprovado nesse concurso muito mais rápido. Fala pessoal, eu sou o Patrick Viveiros e aqui no canal eu te ajudo a conseguir a sua aprovação mais rápido. Hoje eu preciso te alertar sobre essas 3 mentiras que muitas pessoas têm falado e às vezes alguém acaba acreditando nelas. É um perigo e eu fiquei preocupado com isso porque acreditar em qualquer dessas mentiras atrapalha os seus estudos e pode te afastar da sua aprovação. Então vamos direto ao nosso assunto. E para começar, a primeira dessas 3 mentiras é que para você conseguir ser aprovado no concurso da Petrobras, você precisa ser um gênio. Olha, eu vou te abrir os olhos porque normalmente quem fala isso, olhando para alguém como eu, que consegui a minha aprovação, ela está ignorando todo o bastidor da aprovação da pessoa. Muitas vezes a gente fala, a gente mostra como é a nossa vida depois da aprovação, mas quem está falando sobre, ou quem está achando que a gente é um gênio, não viu tudo que a gente precisou passar ali atrás para que a gente construísse a base que nos trouxe até a aprovação. Então, tome muito cuidado, porque quando a gente olha alguém que foi aprovado, mesmo que essa pessoa tenha sido aprovada num período mais curto, em 2, 3 meses, existe uma base que construiu a aprovação dessa pessoa. Eu posso garantir para vocês que o que faz a aprovação não é você nascer como um gênio, mas é você passar muito tempo sentado na cadeira, aprendendo a estudar e estudando de verdade. E além disso, existe um ponto que muitas pessoas ignoram dentro dessa mentira ainda, que é o fato de que a estratégia nos concursos faz com que alguém que estudou menos, que teve menos tempo para se preparar, consiga ficar na frente de alguém que tem muito mais conhecimento. E eu sempre gosto de dar o meu exemplo de quando eu fiquei em 9º lugar para cientista de dados, mesmo que muitas pessoas lá do meu curso de formação que ficaram atrás de mim tivessem mais conhecimento teórico e prático do que eu. E eu sempre atribuo isso à estratégia tanto de estudos quanto de prova que eu tive. Então, quando você tem estratégia, você consegue até acelerar um pouco o seu processo de estudos. Nesse primeiro ponto aqui, eu quero desmentir que você precisa ser um gênio e quero que 2 coisas fiquem muito claras. A primeira é a seguinte: para ser aprovado, você precisa estar disposto a viver o processo de estudos, a estudar muitas horas, abrir mão de algumas coisas por um propósito que vai valer muito mais a pena lá na frente. Mas isso não tem nada a ver com ser gênio. E o segundo ponto é que você precisa ter estratégia para conseguir encurtar esse caminho. E a segunda mentira, ela é extremamente tentadora. Eu já quase caí, acreditei nela, ainda mais nesse momento que a gente vive, onde a gente tem muitos concursos com a banca Sebrasp. E essa mentira é a seguinte: é dizer que com a banca Sebrasp é impossível você ser aprovado. Eu sei que essa banca específica traz muito medo para qualquer concurseiro, mas você que quer passar na Petrobras de verdade, você tem que quebrar essa crença e entender um ponto. Olha só, as regras do jogo são as mesmas para todos os concurseiros, para todo mundo que está fazendo essa prova. É como se eu entrasse para jogar uma partida de futevôlei, que por sinal eu sou péssimo, e falasse que eu só perdi porque eu não podia colocar a mão na bola, que se fosse vôlei, com certeza eu mandaria muito melhor. Mas você tem que perceber que todo mundo que está dentro dessa partida do futevôlei está sujeito às mesmas regras, à mesma prova, às mesmas questões. E principalmente com a banca Sebrasp, você precisa ainda mais se adequar ao jogo e às regras dela, porque a gente sabe que ela tem vários pontos que são diferentes, mas o principal e o que assusta muita gente é o fato de que uma questão errada faz com que você perca um ponto, né? O que a gente chama de uma errada anula uma certa. E essa regra, que é muito assustadora para algumas pessoas, no meu caso, quando eu entendi ela de verdade, eu percebi que aquilo poderia facilitar a minha aprovação. Porque pensa comigo, se uma errada anula uma certa, eu sei que muitos candidatos que estão até bem preparados tecnicamente
vão acabar errando mais questões e isso vai diminuir a nota deles. Automaticamente, a nota de corte num concurso como esse da Sebrasp acaba diminuindo, o que permite com que eu faça menos questões, responda menos questões, deixe questões em branco e consiga uma pontuação para ficar entre os aprovados. Então eu sempre digo para você, não marque todas as questões e não chute aleatoriamente. Vale mais a pena deixar questões em branco, porque quando a gente deixa em branco, a gente acaba deixando de errar aqueles itens que foram feitos para você errar, acaba deixando de lado aquelas questões super trabalhosas que iam te tirar 10, 20 minutos às vezes, e você consegue ter mais tempo para responder o que você de fato sabe fazer. Foi assim que eu fiz na minha prova para cientista de dados. Das 120, eu deixei 22 em branco e tive muito mais tempo para fazer as 98 que eu sabia fazer, e com isso é como se eu tivesse ganhado mais tempo para fazer aquela prova e conseguir garantir uma pontuação para ficar entre os 10 primeiros naquele concurso. Toda banca vai ter algum ponto diferente, alguma dificuldade a mais, mas quando você entende como usar a banca a seu favor, entende como jogar nas regras daquele jogo, você faz com que a sua aprovação seja muito mais fácil do que a dos outros concorrentes que não estão pensando estrategicamente. E o que eu tô te falando nesse vídeo já te coloca na frente de 90% dos seus concorrentes. Então, com certeza, esse vídeo já vale o seu like. Eu sei que muitas vezes você esquece, então aproveita esse momento, deixa o seu like e verifica se você já é um inscrito aqui do nosso canal. E a terceira mentira, para mim, é que mais pode prejudicar a sua aprovação, e ela diz que para você passar é só estudar. Basta estudar para conseguir ser aprovado. E isso é uma mentira, porque eu quero te mostrar que existem vários outros fatores que vão impactar na sua aprovação. Como, por exemplo, a gente já falou sobre a estratégia, sobre você entender a banca. Tudo isso contribui para que você seja aprovado ou não. Isso pode aumentar ou diminuir a sua nota. E existem fatores também como a ansiedade que uma pessoa tem. Não importa se você vai estudar 10 horas por dia, se quando chega na prova, o seu nível de ansiedade é muito alto, porque todo aquele trabalho que você teve, você acaba colocando em risco quando a sua ansiedade na prova está muito alta. E a gente já conversou aqui sobre ferramentas para buscar entender essa ansiedade, que ela é natural, e também tentar fazer um gerenciamento melhor. Por isso que é importante você começar a sua prova por onde você tem mais facilidade, que assim o seu nível de estresse vai diminuindo, você vai se habituando mais e vai conseguindo fazer a prova com um pouco menos, com um nível um pouco menor de ansiedade. Existem muitos outros fatores que também vão impactar na sua aprovação. Por exemplo, se você tem apoio ou não em casa, qual que é o ambiente que você estuda, quais são os hábitos em geral que você tem, se eles estão te aproximando ou te afastando da sua aprovação, e também o material que você vai usar para conseguir essa aprovação. Eu sempre comento que dá para você estudar sem material, sem comprar um preparatório, mas quando você tem essa possibilidade e você compra, isso pode acelerar muito a sua aprovação. Inclusive, agora no mês de junho, pelo menos até o dia que eu estou postando esse vídeo, o acelerador Petrobras está com vagas abertas no acelerador vitalício, que você tem acesso para sempre ao material acelerador. Clica aqui no primeiro link da descrição se você quiser conhecer, porque eles estão com desconto especial que está valendo muito a pena você entrar. São muitos fatores que impactam na sua aprovação e por isso que é tão importante você conseguir criar bons hábitos de estudo, buscar preparar o seu ambiente e buscar moldar a sua vida para conseguir a sua aprovação e enxergar essa preparação de uma forma mais ampla. E muito importante, sempre que você ouvir qualquer uma dessas mentiras, não acredite, se lembre desse vídeo. E também, é claro, se eu esqueci de alguma outra mentira, deixe aqui nos comentários que eu quero saber também. E se você quer ficar à frente dos seus concorrentes, já quer sair com uma vantagem, eu estou deixando aqui na tela um vídeo onde eu te mostro como você pode sair na frente de 99% dos seus concorrentes no concurso da Petrobras.